Só, existe um mapa invisível que organiza praticamente tudo no nosso mundo digital. Sério, desde o caminho que a gente faz para casa até as nossas amizades online. Hoje a gente vai desvendar esse conceito da ciência da computação, que é, olha, super simples, mas ao mesmo tempo incrivelmente poderoso. E o mais curioso, ele está escondido bem debaixo do nosso nariz o tempo todo. Bom, todo mundo aqui usa aplicativos de navegação, certo? Waze, Google Maps, e parece mágica pura, né? Guiando a gente por cidades que a gente nunca viu na vida. Mas qual é o segredo por trás daquela tela? O que faz essa mágica toda acontecer? A pergunta é exatamente essa. Pensa só, no meio daquele trânsito caótico, com centenas de ruas, de opções, como é que um aplicativo consegue, em questão de segundos, calcular o melhor caminho para casa? Parece uma tarefa, nossa, monumental, não é? Mas a boa notícia é que a solução por trás de toda essa tecnologia não é nenhum bicho de 7 cabeças. Muito pelo contrário. A resposta, para desvendar toda essa complexidade, se baseia numa ideia visual que é, olha, surpreendentemente simples. E que ideia é essa? Pois é, a base de tudo são pontos e linhas. É isso, um desenho tão simples que daria para fazer num guardanapo. Mas esse desenho, ele funciona como a espinha dorsal de sistemas super complexos que a gente usa assim todo santo dia. Na computação, esse mapa de conexões tem um nome oficial. Chama-se grafo. Basicamente, é um jeito simples de desenhar como as coisas se conectam. E o verdadeiro poder dessa ideia, a grande sacada, é focar não nas coisas em si, mas na relação entre elas. Então, vamos por partes. O primeiro elemento desse nosso desenho é o vértice, que também pode ser chamado de nó. É o ponto. Simples assim. E o mais legal é que esse ponto pode ser, nossa, quase qualquer coisa. Pode ser uma pessoa numa rede social, uma cidade num mapa ou até um computador conectado numa rede. Ok, e o que é que liga esses vértices, esses pontos? É a aresta, ou seja, a conexão, a linha. Então, se os vértices são as pessoas, a aresta é a amizade. Se os vértices são as esquinas de uma cidade, a aresta é a rua que liga uma à outra. Pontos e linhas, vértices e arestas, é essa linguagem que os computadores usam para entender o nosso mundo. E sabe o que é mais legal? Depois que a gente entende essa ideia de pontos e linhas, a gente começa a ver isso em todo lugar. É sério, é como colocar um par de óculos novo e, de repente, enxergar essa rede de conexões que está em volta da gente o tempo todo. Vamos pensar, por exemplo, numa rede social tipo Instagram ou Facebook. Cada perfil é um vértice, um ponto. E quando uma pessoa segue a outra ou elas viram amigas, BOOM! Isso cria uma aresta, uma linha que conecta as duas. No fundo, toda a rede social é basicamente um grafo gigante e super complexo. E voltando para a nossa pergunta do começo sobre o GPS, a lógica é a mesma. Num mapa, cada esquina ou cruzamento é um vértice. As ruas que ligam essas esquinas são as arestas. O que o computador faz é analisar esse grafo com milhões de vértices e arestas para achar o caminho mais curto entre o ponto de partida e o destino. É isso. E isso aqui é um exemplo genial que mostra como essa ideia é versátil. Pensa num jogo de futebol. Dá para analisar o mapa de passes do time. Cada jogador é um vértice. E cada vez que um jogador passa a bola para o outro, a gente desenha uma linha, uma aresta entre eles. No fim do jogo, o que a gente tem? Um grafo que mostra visualmente como o time se conectou em campo. Agora, espera aí, é super importante a gente fazer uma pausa para esclarecer uma coisa que confunde muita gente. A palavra grafo soa muito parecida com um gráfico, né? Mas na ciência da computação são coisas totalmente diferentes. Então, muito cuidado para não confundir as duas. Então, para ficar bem claro, qual é a diferença? Um gráfico, sabe aquele de barras ou de pizza, mostra quantidades, o quanto de alguma coisa existe. Já um grafo, o nosso mapa de pontos e linhas, mostra conexões, como as coisas se relacionam. Uma coisa é quantidade, a outra é conexão. É uma diferença fundamental. Ok, a gente já viu a teoria, já viu os exemplos da tecnologia, mas o que talvez seja o mais fascinante de tudo é perceber que essa mesma ideia pode ser aplicada na nossa própria vida, ajuda a gente a visualizar as nossas próprias redes de relacionamento.
Pensa só no seu grupo de amigos, na sua turma da faculdade ou na sua família. Se cada pessoa for um ponto, um vértice, e cada amizade for uma linha, uma aresta, quem é o nó mais conectado nesse mundo? Quem é aquela pessoa que parece ser o centro, que conecta todo mundo? É um exercício de imaginação bem interessante que revela muito sobre a dinâmica dos grupos. No fim das contas, a grande lição é essa. O mundo é uma rede gigante de conexões. E os grafos são um mapa que permite que a gente enxergue essa rede. Da próxima vez que o GPS recalcular a rota, é bom lembrar do desenho simples de pontos e linhas que está por trás de tudo. E isso faz a gente pensar, se as nossas ruas e amizades podem ser mapeadas dessa forma, que outras redes invisíveis será que governam o nosso mundo, só esperando para serem desenhadas?